Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Vão dando joinha e vão se apresentando aí, que não dá para ver ainda quem é. Paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, Deus abençoe. Hoje nós vamos falar de um texto que está em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Amém? A pesca maravilhosa. Nós vamos estar conversando sobre esse texto. E que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos, tá bom? Deus abençoe Sheila, Ana Fátima, Gleidson, Davânia, Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando essa palavra. Tem misericórdia, Senhor, de mim. Que o Senhor possa estar falando aos meus irmãos, que eles possam estar atentos à tua voz e que o Senhor possa falar através desse texto, dessa nossa meditação, desse texto que fala muito aos nossos corações, que fala sobre a vida. Senhor, que fala sobre a vida contigo, a vida cotidiana e quando largamos tudo e vamos encontrar-nos contigo, Pai. Senhor, que tu possas estar abençoando as nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos estar lendo esse texto e os irmãos vão acompanhando daí, tá bom? E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco. Ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, e a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, e todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante, a partir de hoje serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, eu vou contar uma historinha para a gente começar essa palavra. Vou começar com uma ilustração. Uma história vivida por mim e que tem a ver com pescaria. Eu lembro que eu tinha aí meus 20 e poucos anos e era recém-casado com a minha esposa, e eu resolvi comprar uma tarrafa. Eu vi o pessoal jogando tarrafa na praia e eu resolvi comprar uma tarrafa. E eu queria avisar para vocês que vocês podem perceber que eu não sou pescador. E ao comprar essa tarrafa,
eu fui num lago ali de Maricá, onde meu irmão tinha uma casa, e a primeira vez que eu joguei a tarrafa não abriu. E eu não pesquei nada, porque a tarrafa para esse tipo de rede, né? Tarrafa é um tipo de rede, todos conhecem, a maioria das pessoas conhece, mas eu vou descrever para quem por acaso não conhece uma tarrafa. Ela é uma rede em forma de círculo e no meio dessa rede tem uma linha onde a gente enrola na mão e joga ela no mar, ela cai abertinha assim e pega uns cardumes de peixes ali. Então, eu nunca tinha pego uma tarrafa na minha vida. Aí peguei aquela rede, tentei jogar e a rede completamente fechada. Depois eu joguei de novo e também nada. E se ela não cair aberta, a tarrafa ela tem um bojo assim, toda a volta dela, e os peixes ficam presos nessa curva da rede. E quando ela cai fechada, você não pega nada, porque os peixes não tem, não passam por aquela curva e, portanto, não ficam ali na rede. E eu tentei, durante um tempo, aprender a jogar esse instrumento. E na verdade eu errava tanto que quem estava ali do meu lado só ria de mim. E eu já não estava mais preocupado em pegar o peixe. Eu estava preocupado em aprender a jogar a tarrafa. E a tarrafa, até que um dia eu consegui que ela caísse um pouquinho aberta e eu peguei o meu primeiro peixe. Eu peguei meu primeiro peixe. E esse peixe, poxa, foi legal, me empolgou a pegar, a jogar melhor o instrumento. Então eu fui aprendendo até que um dia eu consegui jogar de um jeito que a tarrafa caía aberta e eu pegava mais peixe. Mas até esse dia acontecer, eu sofri um bocado da encarnação do pessoal que estava do meu lado. Porque eu não pegava nada, a tarrafa caía fechada, toda errada, muitas vezes perto do meu pé, e na verdade eu não conseguia peixe nenhum. O pessoal encarnava até que um dia eu consegui jogar e aprender a jogar tarrafa. Eu já esqueci, porque se eu pegar uma tarrafa hoje, vocês vão perceber que isso não ficou na minha vida. Isso aí, essa tarrafa, eu não sei nem onde está essa tarrafa hoje, que eu comprei. Mas essa rede não fez parte da minha vida. Essa rede, eu não virei profissional de tarrafa, eu não virei um pescador profissional. Eu não anexei isso ao meu ganha-pão diário. Mas no caso de Pedro, era diferente. Pedro era um pescador profissional. Pedro era experiente, versado em pesca. Pedro era o mais experiente pescador, talvez, de todos os outros. Ele tinha mais experiência, ele era mais vivido, e, portanto, acredito que tenha mais anos de experiência como pescador. O que eu pude verificar é o seguinte: eu não era um bom pescador, não tinha experiência de pescador, eu não era profissional, não tinha intenção de ser, e se fosse, eu iria passar fome. Mas, como eu falei, Simão, que ainda não se chamava Pedro, que era sócio de Tiago e de João, era um pescador muito experiente. Na minha opinião, um pescador profissional precisa, além de conhecer bastante o mar, tem que conhecer as mudanças do vento,
tem que conhecer onde tem a melhor probabilidade, onde tem os cardumes de peixes, tem que conhecer o seu barco, tem que comprar um bom barco, tem que comprar o melhor barco que ele puder comprar, mas eu acho que ele precisa também conhecer muito bem seu equipamento. Ele precisa saber que equipamento usar para determinados tipos de peixe. Qual é o equipamento que ele tem que usar naquele tipo de lago? A gente pode, o lago de Genezaré, que é o mesmo lago de Tiberíades, é o Mar da Galileia, tudo é o mesmo lago, né? E ali é onde tem toda a riqueza de Israel. É um lago de água doce e ele fica em torno ali, no meio de Israel, e ali se tira todo tipo de riqueza. Ele é irrigado pelo Rio Jordão, e ali é onde se tiram as coisas, onde se tirava a riqueza daquela época, e acredito que muita hoje também ele é aproveitado para várias coisas ali em Israel, sabendo que aquilo ali é uma área muito seca, né, onde tem desertos próximos, e ali aquele Rio Jordão que abastece aquele lago de água doce é uma rica fonte para aquele lugar, tá bom? Então ele precisava conhecer todos os instrumentos que fossem possíveis para poder pegar os seus peixes. A Bíblia nos diz, nessa passagem, que Jesus, ao ser apertado nas multidões, ou seja, o pessoal estava apertando Jesus, estava atrás de Jesus, estava seguindo Jesus, mas era uma multidão muito grande, e Jesus teve que pedir um barco, né, para que pudesse pregar, pudesse ensinar. E ao chegar lá, nesse lugar, ele vê uma cena pitoresca, né? Ele vê ali uma cena que muitas vezes a gente vê em alguns quadros por aí. O mar, o barquinho, a vela, o pescador lavando as redes. E ali, se você pudesse imaginar, essa tela, ela poderia ser pintada. Quantos quadros nós vimos de barquinhos e pescadores e lavando as suas redes? Então ali era uma cena pitoresca. Ao chegar ali, Jesus, ali era um lugar de muitos barcos, não tinham só 2 barquinhos ali. Ali tinham milhares de barcos. Ali tinham centenas, talvez milhares de barcos ali, de tudo quanto é tipo de pescador. Ali tinha pescador de todo tipo de qualidade. Mas Jesus escolheu um barco em particular. E é aí que a gente começa a nossa pregação. Jesus escolheu um barco, talvez o pior barco daquela região. Talvez um barco que não tivesse um valor comercial. Talvez aquele barco seja um barco que simboliza o fracasso. Aquele barco era um barco de pescadores que pescaram a noite toda, e não pescaram e não trouxeram nada. É a primeira coisa que eu gostaria de falar para você, de compartilhar com você. Apesar de, durante muito tempo, Pedro ter reunido todo tipo de experiência, ter reunido todo tipo de habilidade, Pedro ter reunido todo tipo de vivência no mar, Pedro ter aprendido várias técnicas de pesca, Pedro ter sido talvez escolhido, ou quem sabe Tiago e João tiveram a ideia de se tornarem sócios de Pedro, porque viram que Pedro era um cara experiente que podia ensiná-los a
pescar. Então, vejamos que ali existia um pescador experiente, com sócios interessados, sócios que agregaram valor ao seu negócio, mas que pescaram a noite toda e não encontraram nada. Mas a Bíblia nos diz claramente que não era nada. Talvez ali, e eles estavam lavando as redes já, talvez ali estavam tirando os galhos das redes, estavam tirando alguma poluição do lago que estava entranhada nas redes, as algas que estavam entranhadas nas redes, a sujeira que incrustava nas redes, estava incrustadas nas redes, a lama que estava nas redes. E ali estavam uma realidade. Ali eles... Porque assim, né, gente? Quando a gente é pescador, que nem eu, amador, que não sabe pescar direito, que conta um pouco com a sorte, a gente vai lá para brincar. Nós vamos lá para nos distrair. Nós vamos ali passar o final de semana, jogar uma linha, se pegar alguma coisa, beleza, se não pegar, você está no barco ali, passeando, tirando foto, a gente é turista. Mas esses caras, eles precisavam pescar. Esses caras, eles precisavam do peixe para levar o alimento à sua família. Não é que o peixe, eles não iam levar o peixe, talvez, para a família comer, mas também levar o peixe para a família comer, e a outra parte, eles iriam vender para levar o sustento às suas famílias. Então, quando uma pessoa passa a noite toda pescando e não pesca nada, e não tem sorte na pescaria, e nada acontece, um pescador, quando é um pescador amador, tudo bem, gente, vamos para casa e valeu a foto, eu pesquei uma piabinha, levantei, tirou uma foto. Inclusive, quando eu fui nessa último encontro de casais do Educlay, todo mundo estava pescando lá, e eu, como péssimo pescador, pesquei os menores, até a Sheila pescou melhor do que eu. A Sheila é uma melhor pescadora do que eu, porque ela jogava lá a varinha lá com aquele anzol improvisado e pescava os peixes maiores, e eu querendo pescar, que eu sou competitivo pra caramba, né? Quem me conhece sabe. Aí eu lá, tentando, e pegava os peixinhos menores, a Sheila arrebentando. Fui pescar com a Carolina também. Carol pegou um peixão desse tamanho, eu pegava só os lambaris. Enfim, pra gente que vai brincar, tá beleza, tudo é riso, tudo é alegria. Mas para alguém que precisa do peixe, voltar sem peixe é uma tragédia. Para alguém que precisa do peixe, voltar sem nada é um fracasso. E aí que eu quero dizer que Jesus escolheu talvez o pior barco daquela noite. Porque diante de um mar tão grande, muita gente deve ter pescado algum peixe aquele dia. A gente sabe que existem algumas condições, quando a água está muito fria, o peixe não come a ração, no caso era uma rede, né? Mas o peixe não está em determinado lugar, vai para outro onde a água está mais quente. E talvez esse tipo de peixe em lagos, né? Os peixes grandes vão comer na beirada ali, se alimentar dos peixes menores. A gente sabe que tem essa cadeia, essa cadeia de o peixe maior se alimentar do menor. Enfim, o que acontece? Então, talvez eles estivessem pescando na parte errada. Ou talvez eles não
insistiram a noite toda, mesmo sabendo que aquele dia não estava propício para pesca. Ou talvez o dia estava propício para pesca, mas ele não estava conseguindo pescar. Às vezes a gente está fazendo tudo certo. Às vezes a gente está se sentindo derrotado. Às vezes a gente está fazendo tudo certo. Às vezes, em alguns momentos da nossa vida, apesar de fazermos tudo certo, nada dá certo. Após pescarem a noite toda, eles não pegaram nada com as suas redes. Assim, meus irmãos, às vezes é a nossa vida. Às vezes nos esforçamos, às vezes tentamos, às vezes fazemos tudo certo. Muitas vezes fazemos as coisas certas. Isso pode acontecer na nossa vida, na minha, na sua, na de todo mundo. A gente está fazendo a coisa certa, a gente está tentando, a gente está se esforçando, a gente está orando, a gente está buscando, a gente está jejuando, a gente está fazendo tudo, mas o peixe não está vindo. Às vezes, as coisas não andam conforme a gente planeja. E é assim que aconteceu com Pedro. Talvez ele se preparou, talvez ele escolheu a melhor lua para pescar, talvez ele escolheu a melhor rede para pescar. Na avaliação dele, estava tudo certo. As redes foram bem escolhidas. Talvez a proporção de peixe que eles estavam acostumados a pescar era suficiente não apenas para gerar o bem para sua família, mas talvez para comprar um barco maior, talvez para ter uma frota de barcos, talvez para encontrar-se com uma realidade de prosperidade total. E ali, o Pedro, imagina uma pessoa experiente que planeja, que faz as coisas acontecerem, que junta o seu dinheiro, que compra uma rede boa, que compra um barco bom, faz tudo certo e não dá nada certo. E não consegue nenhum peixe. A nossa vida é assim também. Muitas vezes tentamos... Retornei aqui, irmãos. Deu uma caída. Alguém ligou para mim aqui. Tá? Então, muitas vezes, a nossa vida não está legal. Apesar de fazermos tudo certo, a gente está numa situação difícil. Porque a nossa pesca não está boa. Mas eu queria fazer uma segunda observação. Essa é a primeira. Às vezes, a pesca está fadada ao fracasso. Muitas vezes a gente se sente fracassado. Mas eu quero dizer para você que, ao ouvir a palavra de Jesus, Pedro até fez uma observação. E muitas vezes é uma observação que todos nós fazemos, irmãos. Às vezes, a gente questiona Deus e pergunta por que o peixe não vem. Mas eu fiz tudo certo. Pedro fala assim, olha, eu pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ele faz um questionamento. Ele ali ele pontua alguma coisa, mas ele obedece à palavra de Jesus. E é isso que às vezes acontece na nossa vida. As coisas não vão muito bem, as coisas estão difíceis, todo início é difícil, todo início de ministério é difícil. E a gente questiona a Deus e pergunta assim, por que as coisas não acontecem? Por que a gente não conseguiu pescar? Eu fiz tudo certo. Mas as coisas não melhoram. As coisas continuam se arrastando e eu não consigo ver a luz no fim do túnel. É assim que Pedro, de repente, estava se sentindo. Pedro estava ali numa situação de completo fracasso, completo revés.
talvez se sentindo ali humilhado por chegar em casa e não ter nada para levar para sua família. Mas ele fez duas coisas, fez uma coisa importantíssima. Ele até questionou, ele falou, olha, eu já fiz isso, eu estou aqui todo dia. Eu estou aqui sempre, todos os dias eu estou aqui pescando, eu sou experiente. Pode perguntar para todo mundo aqui se alguém pescou alguma coisa. Se pescou, pescou muito pouco. Mas sobre a tua palavra, sobre a palavra que o Senhor está dizendo, eu vou lançar as minhas redes. Eu queria dizer para você que existe uma passagem que diz o seguinte, quem fez a vontade de Deus? Aquele filho que o pai fala assim, ó, você vai fazer uma coisa que eu estou mandando você fazer. E ele diz, eu vou, mas não vai. E tem aquele filho que diz assim, olha, eu não vou, mas depois ele se arrepende e vai, e faz o que o pai mandou. Quem, na verdade, é que fez o que era certo? O que questionou? Ou aquele que disse que ir e não foi? Então, aqui, Pedro questiona, ele faz um comentário, mas logo em seguida, ele obedece a Jesus. Mas o que precisamos aprender com Simão, que ainda não era Pedro, é que ele obedeceu. Às vezes, Deus permite que aconteça alguma coisa conosco, para que possamos ir além e entrarmos no mar com Jesus. Perceba que Pedro já estava lavando a rede. Talvez ele podia falar assim, mas eu estou com a rede já lavada aqui. Eu não vou entrar, minha rede vai sujar toda de novo, eu não vou pescar nada. Mas, às vezes, as coisas vão ruins na nossa vida, as coisas acontecem e nos abalam. Abalam a nossa vida financeira, abalam a nossa vida, a nossa estrutura, abala, nos desgasta. E às vezes a gente fica perguntando por que essas coisas, as coisas para mim não dão certo, por que as coisas não acontecem. Às vezes confiamos na nossa experiência, às vezes nós confiamos no nosso profissionalismo, às vezes confiamos demais no nosso taco, a confiança é muito grande. Aí tem um dia que a gente vai e nada dá certo. E isso às vezes acontece para quê? Para que Deus ensine a gente. Ensine a gente a ir mais profundo. Ensine a gente a entrar mais no lago. Percebam que Jesus pede para que Pedro vá ao largo. Ir ao largo é ir no fundo, é ir lá para o meio do lago. Olha, não fica aqui nessa beira não. Vai no meio do lago. Talvez as redes de Pedro não fossem ideais para pescar num lago fundo. Talvez não fosse ideal para profundidade. Ali a profundidade, a média é 45 metros de profundidade, a média, mas tem lugares que é de 70 metros de fundura nesse lago. Então, a parte mais funda, né, gira em torno de 70 metros. Então, o que acontece ali? De repente, a rede de Pedro não era a ideal para ser lançada no meio lá do lago. Eu queria dizer para você essa noite o seguinte, com Jesus não precisa de barco, Jesus não precisa de rede. A rede com Jesus, a nossa rede pode ser até imprópria, mas com Jesus dá tudo certo. Ela pode não dar certo agora, a sua pesca hoje pode ter sido frustrante e frustrada. A sua vida pode estar sendo frustrante para você. Eu não sei o que você está passando.
e você também não sabe o que eu passo. O que nós passamos na nossa vida é estressante. O que às vezes acontece conosco parece que é difícil. Parece que a gente passou a noite toda pescando e não pescou nada. E eu não estou falando só da parte financeira e material, isso não é nada. Eu estou falando da vida, eu estou falando da saúde, eu estou falando de coisas preciosas para a gente, da nossa vida com Deus. Às vezes a gente ora, a gente busca, a gente lê, mas as coisas não acontecem. Por que não acontecem? Porque Deus quer que a gente vá mais fundo. Porque Deus quer que a gente vá no meio do lago. Porque na ponta, na beira do lago, não está dando certo. Com Jesus, qualquer lugar dá certo. Com Jesus, no meio do lago dá certo. A sua rede pode não ser apropriada para você, para esse tipo de pesca, mas com Jesus dá certo. Dá certo porque Ele é o dono do lago. Dá certo porque quem fez a água foi Ele. Dá certo porque Ele dá ordem aos peixes. Dá certo porque quando Ele manda, o cardume de peixe entra na sua rede. Dá certo porque quando Jesus ordena os milhares de peixes daquele lago, os milhares de peixes do lago da sua vida vão parar dentro da sua rede. Com Jesus, a pesca é maravilhosa. Com Jesus, os peixes entram por conta própria nas redes, porque Ele ordena que os peixes entrem lá. Com Jesus é assim. Outro ponto que eu queria explorar é que as redes se romperam. Quando eu falo de redes, lembro da preparação. Lembra que a gente falou de preparação para a pesca? O que precisamos para pescar? Nós precisamos das ferramentas para a pesca. Uma das coisas que nós precisamos são as ferramentas. As ferramentas necessárias para se pescar. E aqui no caso, eram os peixes, as redes. As redes que eles usaram se romperam. Se romperam porque às vezes as redes se rompem porque ainda o trabalho não está completo. A linha que teceu essa rede não era apropriada para aquele tipo de peixe. Talvez eles não tinham noção que pescariam peixes tão grandes aquele dia. Talvez aquela linha teria que ser mais grossa. Quem é pescador sabe que rede é feito com linha. Hoje com linhas talvez diferentes daquelas que eram feitas naquela época. E essa linha, às vezes, não era apropriada para a confecção daquela rede. A rede, para mim, eu posso estar enganado, se eu estiver enganado, pode comentar, não tem problema, mas a rede, para mim, simboliza o Evangelho. Ali, aquela rede simboliza o Evangelho. Mas o Evangelho, naquela época, ainda estava em construção, ainda estava uma obra não acabada. Pedro ainda se chamava Simão. Ele não se chamava Pedro. Seus sócios ainda eram filhos do trovão. O Senhor ainda não tinha morrido e ressuscitado. A obra não estava completa. Tudo não havia sido concluído. Às vezes as coisas acontecem porque ainda não é a hora de acontecer. Às vezes as redes se rompem porque as coisas não estão prontas. E a gente tem que esperar a hora de Deus. Lembra da outra pesca? A outra pesca, que está lá em João 21, as redes não se romperam. Ali, Pedro estava pronto. Lembra que Pedro falou assim, por ti eu morro. Eu vou onde o Senhor vai. Eu sou capaz de mover a minha vida, de dar a minha vida em seu favor. E Jesus falou assim, você vai dar a sua vida por meu favor? Você
Você ainda não está preparado para isso. Mas vai ter um dia que você vai estar preparado. É isso que Jesus quer nos dizer. Às vezes a obra não está concluída. Na verdade, Pedro depois deu sua vida por Jesus. Ele foi um mártir, ele foi martirizado. Jesus, no fim da segunda pesca, na segunda, lá em João capítulo 21, ele diz o seguinte: olha, você, antigamente, quando era novo, você se vestia, se cingia e ia para onde você queria. Vai haver uma época que vão cingir você e vão levar você para onde você não quer. E ali, Jesus falou que ele estava preparado para a obra. Ali, ele tinha sido moldado por Jesus. O Senhor está nos preparando para sermos pescadores bem melhores. O Senhor está me preparando para pescar vidas. Para você também. Mesmo que a gente se sinta fracassado. Mesmo que a gente se sinta não enxergando a possibilidade de ser um pescador de homens. Que às vezes a gente não se sente capaz. Às vezes, e essa foi a atitude, exatamente a atitude de Pedro. Vejamos aqui, ó, no versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ali Pedro, que na verdade era Simão ainda, reconheceu que era pecador. Ali ele disse assim: eu não estou preparado para ficar perto do Senhor. Eu não tenho condições. Me lembrou de Isaías. Ai de mim, que vi o Senhor. Eu que sou um homem de impuros lábios e habito em meio ao povo de impuros lábios. Pedro teve a mesma atitude e disse assim: olha, eu não sou digno, retira-te de mim, que eu sou pecador. Eu posso ser fulminado perto do Senhor. Mas Jesus, com grande benevolência e misericórdia, disse assim: ó, não temais, a partir de agora serás pescador de homens. Aí se inicia e a outra parte, né? Mais um ponto, o quarto ponto que eu quero explorar essa noite é que Jesus dá início ao maior curso de pesca da história. Ao não se sentir preparado, ao se sentir pecador e totalmente despreparado para a obra, totalmente fracassado, falido, como homem, como na sua moral e na sua religiosidade, na sua moral, ele diz: eu sou pecador. Eu não tenho chance de ficar do seu lado. É aí, quando a gente reconhece isso, quando nós reconhecemos que somos pecadores, é que Jesus nos chama para um curso de pesca. O maior curso que existe na face da terra. Ali se inicia na vida de Simão e dos outros discípulos um curso de pescaria que teve lições práticas e teóricas. Muitas coisas eles nem entendiam. Muitas palavras de Jesus eles não entendiam, eles não sabiam o que Jesus estava falando. Mas vieram a entender depois. Muitas coisas que a gente não entende agora, vai entender depois.
Muitas coisas que a gente não aceita agora, vai aceitar depois. Muitas coisas que o Senhor nos ensina agora, nós vamos entender depois. Na vida com Deus, muitas vezes as coisas começam ruins, né? As coisas começam, as obras, a obra de Deus, muitas vezes a gente está cansado de ver na palavra que muitas vezes elas acontecem ruins, pequenininhas. E às vezes a gente despreza os pequenos começos, os inícios, que são necessários que aconteçam. Jesus, para vir ao mundo e começar o seu ministério, ele nasceu primeiro. Teve 30 anos até ele conseguir ele chegar na maturidade para poder começar o seu ministério. E às vezes a gente quer as coisas assim de uma hora para outra. Às vezes a gente quer começar grande, quando o Senhor quer que a gente comece pequeno. Quando o Senhor quer que a gente comece do início. A gente quer começar do fim. Por que as coisas não acontecem comigo, como acontecem com fulano? Por que as coisas não acontecem comigo como acontece com Beltrano, com aquele cara que está lá com riqueza, que está tudo bom, está tudo bem para ele? Por que que meu ministério não começa arrasador, como eu gostaria que fosse, como é da igreja X, da igreja Y, da igreja Z? Porque o Senhor quer que eu e você comecemos pequeno e tornemos essa coisa grande através dele. E ele vai tornar a coisa grande. E o grande para ele não necessariamente é para nós. O ponto de vista dele é que interessa nessa história toda. O meu não importa. O que eu vejo é apenas o que um homem vê. O que eu vejo é apenas o que meus olhos podem mostrar. Mas o que o Senhor vê é muito mais além, é muito maior, é muito melhor, é muito mais profundo. É alto, grande e profundo. O Senhor quer para a gente e nos enxerga além, no fundo da nossa alma. E eu não me preocupo mais, sinceramente, no tamanho das coisas. Eu me preocupo em estar fazendo a vontade de Deus. E isso é o que o Senhor quer das nossas vidas. Para quê? Para que, como eles deixaram tudo, os barcos. Até então, o barco era a fonte de renda desses homens. Até então, as redes eram importantíssimas para esses caras. Até então, aqueles peixes eram o milagre que eles precisavam aquela noite. Mas no final de tudo, ao conhecerem Jesus, eles deixaram tanto uns quanto os outros. Deixa eu ler aqui o que Humberto escreveu aqui. Lucas 5,10, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E eles deixaram tudo, tanto barcos quanto redes, peixes, largaram tudo, botaram o barco na terra e seguiram a Jesus. Após verem tantos peixes, os discípulos não visaram o milagre, mas seguiram o dono do milagre. Muitos crentes hoje, muitos de nós, infelizmente, ao ver tão grande resultado em tão pouco tempo, isso é o sonho de qualquer um. O sonho de qualquer vendedor, por exemplo, irmãos, é você tirar um pedidão,
trabalhar pouco e ganhar muito. O sonho de consumo de todo empresário, né, como Pedro, era jogar a rede uma vez só e pegar essa quantidade de peixe. De uma vez, vai lá, vai para o barco e pronto, aquele dia já está ganho. É uma pesca tão maravilhosa que eu acredito que eles, ao chamarem outro barco, os peixes até foram se multiplicando, porque depois um barco ia a pique. Quando chegou outro, o barco que ia a pique encheu o outro e os dois ficaram cheios a ponto de quase naufragarem. E ali, isso é o sonho de todo empresário. Isso é o sonho de todo vendedor, isso é o sonho de toda pessoa que investe seu tempo em um negócio. E muitas vezes, por ver os milagres, muitos de nós dão mais atenção, visam mais o resultado em tão pouco tempo do que o dono do milagre. Muitos, ao serem abençoados, se iludem com a bênção e esquecem do abençoador. Mas aqueles que conhecem verdadeiramente a Jesus, percebem e continuam insistindo em conhecer a Jesus e se permanecerdes em mim, disse Jesus. Para todos aqueles ali, uma vez Jesus falou assim, olha, Jesus pregou e muitos creram nele, e ele chegou para os caras e falou assim, se vocês permanecerem em mim, vocês têm que permanecer. E no final das contas, aqueles caras começaram a murmurar contra Jesus. Ou seja, eles não permaneceram. Muitos, ao ver os milagres de Jesus, creem em Jesus. Mas a sua fé está no meio de uns espinhos. Essa semente caiu no meio de uma terra cheia de espinho. E essa semente até brota, e essa árvore até cresce, mas é sufocada. É sufocada pela ilusão que muitas coisas, que até algumas bênçãos do Senhor podem trazer a algumas pessoas. Eu conheci um irmão que ele tinha uma loja de material de construção e ele não abria domingo, mas a loja dele bombava de vender, ele passou a abrir domingo e depois não foi mais à igreja e sumiu. Então aquela bênção se tornou, na verdade, uma maldição naquela vida. E quando a gente conhece Jesus, a gente larga o barco, a gente larga a rede, a gente larga o peixe, porque a gente sabe que com Jesus, Jesus dá o nosso sustento, Jesus nos abençoa. Eu não preciso de nada, eu preciso de Jesus, eu não preciso de barco, eu não preciso de rede, eu não preciso de nada, eu preciso de Jesus. Porque um homem com um barco, ele pode morrer em alto mar. Mas um homem com Jesus não morre nunca. Um homem com um barco, ele pode não pescar nada. Mas alguém com Jesus pesca sempre. Amém, irmãos? Enfim, quando tudo estiver ruim e a gente, e você se sentir derrotado, fracassado, lembre-se que Deus escolheu as coisas desprezíveis do mundo, fracassadas desse mundo, as que nada são, para envergonhar as que são. Isso está lá em 1 Coríntios 27, 27. 1 Coríntios, deixa eu ver aqui. Eu anotei errado a referência. Mas deixa eu ver aqui. Vai dar certinho para você. 1 Coríntios 1, 27 a 29. Tá? 1
1 Coríntios 1, 27 a 29. Quando a gente se sente mal, quando eu me sinto mal, eu lembro que Deus me escolheu porque justamente eu estava como Pedro. O meu coração estava pequenininho e eu me sentia menos do que um zero à esquerda. E muitas vezes a gente se sente assim. Quando a gente se sente assim, a gente tem que se lembrar que é justamente de mim, dessas pessoas, que Deus escolhe, que Deus levanta para desprezar as que acham que são alguma coisa. São as pessoas que nada são, mas as que reconhecem que não são nada. Que justamente o Senhor levanta para desprezar, para arrasar, para envergonhar as que se acham alguma coisa. Lembre-se disso, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Essa mensagem que eu queria trazer para você. Que você consiga enxergar em Jesus o verdadeiro valor que Ele tem. Que a gente não troque Jesus pelas bênçãos materiais. Que você entenda que Jesus, estar do lado de Jesus é ser mais do que vencedor. Estar do lado de Jesus é ser engrandecido, porque Ele engrandece as pessoas que nada são. Ele engrandece todos aqueles que dizem como Pedro assim, ó, retira-te de mim porque eu sou pecador. Aqueles que reconhecem que são pecadores, esse o Senhor engrandece. Esse o Senhor usa as pessoas que estão se sentindo um nada, para que o nome dele seja glorificado. É de você que ele precisa. Se você está se sentindo como Pedro se sentiu, parabéns, porque é você que o Senhor quer usar. Amém? Deus te abençoe, Deus faça você prosperar nele, que você possa ser um grande pescador, uma grande pescadora de homens. Deus abençoe. Eu vi que aí tinha algumas... Oi, Wagner, Delce, eu não pude ler na hora porque senão eu ia perder um pouco o que eu estava falando, mas eu vou ler agora, tá? Oi, Wagner, boa noite. Eu quero agradecer pelas pessoas terem orado por mim. Wagner, também gostaria que você continuasse orando pela minha amiga Lúcia, que está com câncer. Vamos orar pela Lúcia, amiga da Delce Andrade Evaristo. Vamos orar? Porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o Deus que faz os milagres. Mas eu queria dizer para você, Delcia, que andar do lado de Jesus é um milagre. Porque a sua vida é um milagre. Eu sou um milagre. O maior milagre que o Senhor faz é transformar um ser humano. Jesus disse que é impossível para o homem se salvar. Mas para Deus não há impossíveis. E essa é a grande maravilha na palavra de Deus. Deus pega as coisas pequenininhas e exalta. Pega as coisas grandes e bota lá no chão. Aqueles que têm um coração endurecido, infelizmente, não encontram o Senhor. Encontram o Senhor todos os de coração puro, os que estão arrependidos do seu pecado, os que reconhecem como Pedro, eu sou pecador. E vamos orar para que esse irmão seja abençoado. Vamos, curva a sua cabeça aí. Jesus disse que tudo que a gente pedir, Paulo estava falando ontem, na sexta-feira, que tudo a passagem que diz que tudo que pedires em meu nome, crendo, eu farei. Se isso estiver concomitante com a vontade de Deus. Então, como estamos aqui em número de maior de 2 e de 3, e o Senhor está aqui, eu acredito nisso, então vamos orar por esse irmão,
para que o Senhor possa curar o câncer do amigo do nosso irmão e possa estar abençoando essa vida. E que mais do que a cura física, que cure a alma. Eu também tenho uma amiga que está com câncer, a Tatiane, o nome dela é Tatiane também, mesmo o nome da filha do pastor, e ela está com câncer já tomado, o câncer começou no seio e passou por todo o corpo dela, já deu metástase, mas ela está fazendo quimioterapia. Vamos orar, gente, Deus pode mudar toda a situação. Talvez ela esteja derrotada como Pedro estava, se sentindo um nada, porque passou a noite toda sem pescar e as pessoas estão procurando a cura para a sua saúde. E está difícil, não está conseguindo, mas o Senhor pode mudar essa situação. Vamos orar juntos, vamos clamar ao Senhor, porque Ele pode todas as coisas, Ele pode fazer o peixe aparecer, Ele pode curar qualquer pessoa de qualquer enfermidade, irmão. O Senhor pode, mas se a sua vontade for concomitante com a nossa, se nós realmente estivermos fazendo a vontade de Deus, podemos enxergar que Deus pode todas as coisas. Se tivermos com o coração unidos, se estivermos unidos com o mesmo propósito. Então, incline a sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por essas pessoas que estão acometidas de câncer, Pai. Esse pedido do nosso irmão, da nossa irmã e também essa minha amiga, Senhor, só pode todas as coisas. Abençoa, Pai. Senhor, que a nossa vontade seja unida à sua. Que nós possamos ter boas notícias, dar-nos boas notícias, Pai. Porque sabemos que o Senhor pode tudo. O Senhor pode fazer o peixe aparecer, o Senhor pode fazer o câncer sumir. Nós podemos, Senhor, crer em um Deus Todo-Poderoso e nós não dobramos os nossos joelhos diante de outros deuses, Senhor. Nós não estamos aqui pedindo para outros deuses porque eles não existem. Perderíamos o nosso tempo aqui dobrando os nossos joelhos a deuses que não existem. Nós dobramos os nossos joelhos àquele que pode todas as coisas. Senhor, então, em nome de Jesus, em nome do Teu Filho, que a nossa vontade seja concomitante, que seja a mesma que a sua. E que, Senhor, tenhamos, Senhor, boas notícias. Dá-nos boas notícias, Pai. Boas novas de alegria. E que semana que vem possamos estar aqui agradecendo a Ti pelas vitórias. Agradecendo a Ti pela cura. Agradecendo a Ti, Senhor, pelo renovo. Pela salvação da alma, Pai. Senhor, queremos ver a Tua mão, queremos ver os Teus milagres, mas mais do que isso, queremos andar contigo e aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, para achar descanso para as nossas almas. Senhor, queremos, Senhor, que possamos, Senhor, achar descanso às nossas almas, Pai. Que essas pessoas achem descanso para as almas, Pai. E isso é o mais importante. Mas, Senhor, que elas tenham também a vivência da cura espiritual, da cura do seu mal, Pai. Eu te peço isso, se isso for da Tua vontade, Pai. Senhor, se a Tua vontade for concomitante com a nossa, se a Tua vontade estiver junto da vontade do nosso coração, cura esses irmãos, Pai. Te pedimos isso em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, para que Teu nome seja glorificado. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe. Pastor Josimar está aí? Que beleza. Seja bem-vindo. Boa noite, meu querido. Pastor Josimar está sendo uma bênção aí na nossa vida. Graça e paz. Tem nos ajudado. E o Senhor possa abençoar a sua vida e sua família. E também a todos os irmãos que possam estar comigo aqui sábado que vem, nessa nossa live pequenininha,
mas que o Senhor possa estar abençoando, porque nós temos que começar pequenininho, para que o Senhor possa abençoar, tá bom? De pequenos pescadores, quem sabe, a grandes arrastões de salvação. É isso que eu espero do Senhor. É isso que eu espero que Ele realize na minha vida e que eu espero que Ele realize na sua vida também, tá bom? Grande abraço a todos os irmãos, Dona Kátia, Deus te abençoe, e a todos que estão e acompanharam essas lives aí, tá bom? Deus abençoe, um grande beijo para vocês, que o Senhor vos acompanhe. Tchau, tchau. Até sábado que vem. Olha, antes de tudo, quero lembrar você que amanhã tem culto na nossa igreja, Escola Dominical, e também o culto à noite começa às 6 e termina às 7. Também quero dizer que segunda-feira não tem nada, terça-feira tem estudo bíblico com o Gleidson, quarta-feira com o pastor com o pastor Lélio, quinta-feira o pastor Vanderlei, sexta-feira a palavra abençoada do presbítero Paulo. Deus abençoe a sua vida, Deus te inunde com vários peixes e muita pesca produtiva. Deus abençoe você. Tchau, tchau.